Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Na série que eu estou iniciando hoje, eu vou mostrar para vocês a utilização de uma biblioteca do PHP que é bem interessante de ser utilizada aí para pequenos projetos, né? Ela pode ser utilizada também para grandes projetos, mas principalmente para quem está trabalhando num pequeno projeto, né? Não quer talvez utilizar um framework para poder desenvolver. Mas precisa de uma aplicação, apesar de simples, precisa que ela esteja segura, né, que o acesso aos dados dentro de um banco de dados seja feito de forma elegante. Eu vou mostrar aí para vocês então uma biblioteca chamada Respect Relational, tá? Então tem um pessoal aqui no Brasil mesmo, né, que fundou esse Respect aqui, já tem mais de 10 anos aí, ou próximo de 10 anos. E eles desenvolvem bastante projetos aí dentro do contexto da linguagem PHP. Então eles têm lá, por exemplo, o Data Validation, que é uma biblioteca gigantesca para validação de dados dentro do PHP. E eles têm também aqui essa biblioteca chamada Relational, que, como a própria descrição aqui, né, na página do GitHub deles, fala que é um fluente, intuitivo, o RM, né, mapeamento objeto relacional, para qualquer tipo de banco de dados relacional, tá? Então, MySQL relacional, Postgre, SQLite, Oracle, SQL Server, todos esses bancos de dados são suportados aqui por essa biblioteca, tá? E aí algumas vantagens, alguns pontos positivos. Então, praticamente zero configurações, sintaxe de comandos fluente, né, simples, fácil de ser entendido, como por exemplo mapper, autor set fit, ou seja, ele vai buscar o autor de código set, tá? Você pode adaptar ele a diferentes tipos de bancos de dados, enfim, tem várias funcionalidades aí que esse ORM possibilita. Então, basicamente, o que é, né? Você ter o seu projeto em PHP, você ter um banco de dados e você conseguir acessar esse banco de dados, seja para inserir, seja para editar, seja para excluir, seja para pesquisar, de uma forma bem simples. Tá? Com comandos básicos, você consegue fazer uma busca de todo o seu banco de dados. Com comandos básicos, você consegue fazer inserções dentro do seu banco de dados de forma bastante simples, né? Você consegue criar um CRUD aí, né, em pouquíssimo tempo. Tudo de forma orientada a objetos e tudo de forma bem elegante, tá? Então, nessas videoaulas que a gente vai vir aqui sobre o Respect Relational, a gente vai eu vou mostrar para vocês em alguns códigos, mostrando como buscar os dados no banco, como exibir eles na tela, como fazer novas inserções dentro do banco de dados, tá? E aí vai ser bem legal. Antes de começar então, eu criei aqui um pequeno banco de dados no MySQL mesmo, tá? Lembrando que você pode utilizar qualquer banco de dados, pode usar o SQLite, o Postgre, o Oracle, tá? Pode utilizar qualquer banco de dados aí que a biblioteca vai funcionar perfeitamente, beleza? No meu caso aqui eu vou usar o MySQL porque é o mais comum de ser utilizado, né, quando a gente está desenvolvendo com o PHP. Então eu tenho aqui duas tabelas, tá? Uma tabela chamada autor, com os atributos ID e nome, e uma tabela chamada post, que tem ID do post, o título, o conteúdo, a data de postagem e uma chave estrangeira que é o autor ID, que é justamente a chave estrangeira para eu saber qual autor escreveu aquele post, tá? Lá na documentação do Respect Relational tem algumas convenções, né? Alguns padrões que eles indicam para você poder desenvolver os seus projetos aí utilizando a biblioteca, tá? Uma dessas convenções é exatamente sempre a chave primária da sua tabela se chama ID, tá? Então veja aqui, ó, a chave primária do post e a chave primária do autor, ambas se chamam ID, tá? E quando você tem a relação entre duas tabelas e você vai puxar uma chave estrangeira, você coloca o nome da tabela que viabilizou essa relação, underline ID, tá? Então se o post puxou aqui o ID do autor, fica autor underline ID, tá? Se fosse de uma tabela, se eu tivesse a tabela comentários e esses comentários fossem puxar do post, eu iria colocar um atributo chave estrangeira lá, post underline ID, para eu saber que é o ID do post. Da mesma forma que eu sei que é o ID do autor, tá? Porque está explícito, né, dentro do próprio nome aqui da coluna,
Beleza? Então esse aqui é o banco de dados que eu já tenho criado aqui e que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto, tá? Então eu voltando aqui no meu PHP-MyAdmin, vocês vão ver que já tem aqui, ó, as tabelas autor e post. Inclusive eu já tenho aqui alguns dados, tá? 4 autores cadastrados, beleza? E dentro da tabela, deixa eu editar aqui, dentro da tabela post, eu tenho também 5 posts cadastrados, beleza? Então a gente vai partir aqui desse banco de dados já populado. Obviamente, né, a gente vai depois fazer o teste do insert usando a biblioteca do Respect Relational. A gente vai utilizar a biblioteca para fazer novas inserções, então a gente vai testar isso aí também futuramente, ok? Essa é uma informação importante, né, que o meu banco de dados aqui, ele se chama Respect, tá? E o meu MySQL, ele está sendo executado aqui através da porta 3308, tá? Então essas informações aqui elas são importantes porque a gente precisa estabelecer uma conexão do nosso PHP com o MySQL, tá? E aí essas informações aqui são utilizadas lá na string de conexão, ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer a instalação do Respect Relational, né? De todas as classes que compõem essa biblioteca, tá? Então aqui dentro do próprio link da biblioteca aqui no GitHub, você tem aqui um link de que é o installation, tá? Se você clicar aqui, ele vai abrir e ele vai mostrar aqui como fazer a instalação via Composer, beleza? Então você tem que ter o Composer instalado aí no seu computador. Caso você não tenha instalado, é simples, só pesquisar no Google, aí você cai direto no site oficial do Composer e instala ele no Windows aí em poucos minutos e poucos cliques, tá? Ele já vai estar pronto aí para ser utilizado. Para quem não sabe, o Composer ele é um gerenciador de dependências para a linguagem PHP, tá? Então esse aqui é o comando que vai baixar todos os arquivos, classes, né, do Respect Relational e vai instalar aí dentro da pasta do seu projeto, beleza? Para desenvolver aqui os códigos, tá? Eu vou utilizar o Sublime Text, tá? Um pequeno editor de código aqui bem legal de ser utilizado, tá? Ele oferece bastante recursos. E eu já criei aqui a pasta do meu projeto, tá? Aqui do lado você pode ver que meu projeto se chama Relational. O caminho dele, tá? O C2 pontos, o AMP64 www, que é a pasta raiz lá do meu AMP server. Dentro dele tem a pastinha Relational, tá? Esse aqui é o arquivo index.php. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir aqui o meu CMD, né? O meu prompt de comando do Windows, vir até aqui essa pasta e fazer a instalação lá do Composer, do Relational via Composer, beleza? Então eu vou abrir aqui o meu CMD e vou até a minha pasta, até a pasta que eu criei aqui para o meu projeto. Então cd amp64, cd www, cd relational. Beleza? Então eu estou aqui na raiz da pasta do projeto que eu criei aqui para a gente poder utilizar como exemplo, tá? Agora eu vou rodar aquele comando que faz a instalação do Respect Relational via Composer, tá? Então Composer install respect /relational. Ele dá erro aqui porque provavelmente é a versão mais nova do Composer. Então eu vou trocar aqui, ao invés de install, eu vou colocar um require. Opa. Require. Tá, então Composer require respect relational. Opa. Beleza, eu pausei o vídeo aqui só para não ficar muito extenso, né, enquanto ele fazia aqui a instalação. Você vai ver aqui que ele instalou o Respect Data, que é uma dependência do projeto, o Relational, né, que é a própria biblioteca, download 100%,
e ele gerou aqui os arquivos de autocarregamento, né, os autoload files. Beleza? Muito bem, vou minimizar aqui o meu prompt de comando. Aqui vocês vão ver que ele criou essa pasta vendor, tá? O próprio Composer cria ele. Dentro do vendor, a gente tem aqui a pastinha do respect e as bibliotecas data e relation, tá? Então basicamente a gente já tem a biblioteca acoplada aqui ao nosso projeto, beleza? O que a gente tem que fazer aqui agora dentro do nosso index PHP para poder criar os primeiros códigos, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar o arquivo autoload que o Composer nos gera, tá? Você vai ver aqui, ó, dentro da pasta vendor. E depois você vai verificar aqui que existe esse arquivo autoload, tá? A gente tem que importar ele lá para dentro do nosso index PHP, porque é a partir dele que a gente vai conseguir acessar as classes da biblioteca do respect relation, tá? Então aqui eu vou fazer um require once e vou colocar aqui que eu quero incluir aqui no meu index o vendor barra autoload.php. Ok? Muito bem. Além disso, tá? A gente vai precisar colocar aqui agora que aqui dentro desse arquivo index.php a gente vai querer utilizar a classe respect barra relational barra invertida classe mapper, a classe que vai mapear o mapeador, né, do nosso banco de dados, tá? Então essa classe que a gente vai precisar. Aqui eu vou criar uma variável chamada mapper, que ela vai ser por enquanto igual a null. Então, ela vai ser nula. E agora eu criei aqui um try catch, aonde eu vou estabelecer a conexão da minha aplicação aqui com o banco de dados, tá? Como que eu faço isso? Mapper é igual a new, aí eu instancio a classe mapper, que é essa que eu importei aqui em cima, e aí eu coloco aqui dentro o parâmetro de conexão. No caso aqui a gente vai utilizar o MySQL, tá, com a classe PDO, que é o PHP Data Object. Então a gente vai instanciar aqui um novo objeto da classe PDO, tá? Então new PDO, e aqui eu coloco os parâmetros para conectar àquele banco que eu criei dentro do MySQL, tá? Vou dar um enter aqui só por questão de espaço. Vou deixar assim por enquanto. E aí aqui eu coloco os parâmetros. Qual que é o parâmetro, tá? MySQL, host é igual localhost, porque eu estou executando a minha aplicação a partir do host local, tá? Host igual a localhost, port igual a 3308. Aí você tem que verificar qual é a porta aí do seu MySQL. Geralmente a porta padrão é 3306. No caso aqui a minha é o 3308, tá? dbname é igual respect. Opa, deixa eu só passar para baixo aqui. Respect, como eu mostrei para vocês lá no PHP-Admin, o nome do meu banco é esse aqui, tá? E agora eu tenho que passar outros dois parâmetros, que é o usuário do banco, root, no caso aqui do meu, e a senha, o meu tá em branco, tá? Ou seja, a minha senha não tem senha para eu acessar, então eu vou deixar aqui vazio. Beleza? Então esses são os parâmetros, o host do meu MySQL, a porta, o nome do banco que eu quero acessar e um usuário e senha que me permita acessar esse banco, beleza? Então essas aqui são as informações para eu poder me conectar dentro do meu banco de dados. Se der erro aqui na hora de estabelecer essa conexão, ele cai aqui no catch e a gente dá uma mensagem aqui de get message, né? Get message. Então ele tenta isso aqui. Se for disparado uma exceção, se der algum erro na hora de conectar, ele exibe aqui pra gente a mensagem de erro que foi gerada aí a partir da conexão, né? Tanto na questão do mapper como na questão do PDO. Beleza? Muito bem. Agora a gente vai
tentar executar aqui um comando para buscar todos os autores dentro do banco de dados, tá? Então a gente sabe que, vocês sabem que nós temos lá, né? Então no nosso banco de dados temos as tabelas autor e post, tá? Como que eu faria, por exemplo, para buscar todos os registros que eu tenho dentro da tabela autor? Tá? Como que eu faço isso aqui utilizando o respect relational? Vou criar aqui uma variável chamada autores, tá? E ela vai ser igual a minha variável mapper. Tá? Lembrando aqui que a minha variável mapper é ela que armazena a minha conexão, né? É ela que instancia a minha conexão com o banco de dados. Então, a partir dela eu consigo acessar, consigo executar as queries dentro do meu MySQL. Então, eu vou colocar aqui o mapper. Aí eu coloco aqui o nome da tabela que eu quero buscar, né? Qual que é o nome da tabela aqui no caso? Autor. Então eu coloco autor. E aí eu chamo o método fetchAll. O que esse método vai fazer? Ele vai buscar todos os registros dentro da tabela autor. Então é como se ele fizesse um select asterisco from autor. Aquilo ali produz uma série de linhas, né? O resultado daquela query traz alguns registros, e aí o que ele faz? Ele salva o resultado dessa query, né? Ou seja, ele salva esses registros dentro da variável autores. Beleza? Muito bem, vamos supor que eu queira printar na tela então quais são os autores que eu tenho cadastrado no meu banco de dados, tá? O que eu faço? Eu faço assim, for each autores as autor. E aí eu printo aqui dentro, tá? Então, por exemplo, eu vou printar aqui o ID do autor. E aí eu concateno isso aqui com autor variável ID. Tá? Então isso aqui ele vai retornar um array de objetos, tá? Onde cada posição do array é um objeto do tipo autor. Esse objeto, o que ele tem? Tá? Ele tem o ID e o nome, que são justamente as colunas da tabela autor. Então ele vai imprimir aqui o ID. Vou concatenar isso aqui com uma quebra de linha. Tá? E vou imprimir também o nome do autor. Então aqui vai ser o autor na posição nome, aliás, na variável nome. E aqui eu vou colocar 2 BRs para separar, né, o primeiro um autor do outro. Então vejam só, o fetchAll buscou todos os autores, me retornou um array de objetos, eu percorro esse array e aí em cada objeto eu imprimo o ID e o nome. Simples, né? Veja que a gente não precisa utilizar nada de query SQL, pouco código, um código enxuto, um código legível, e a gente já tem aí a possibilidade de buscar dentro do banco de dados todas essas informações, beleza? Salvei aqui esse meu arquivo, eu vou voltar aqui no meu navegador e vou executar esse meu projeto, tá? Então ele vai estar dentro do localhost barra relational barra index.php. Ele deu um erro aqui na linha 16, vamos ver, alguma coisa passou despercebida. Ah, tá. Aqui na hora de criar eu esqueci de colocar aqui o cifrão indicando que é uma variável, né? Então, um erro básico aí. Salvei. Agora sim eu posso voltar aqui e atualizar. Outro erro na linha 23. Ah, tá. Aqui não tem o ponto e vírgula. Agora sim. Salvei. Atualizei. Então tá aqui, ó. Ele buscou lá os 4 autores que eu tenho cadastrado dentro do banco de dados. Então, Adam, Lucy, Emma e John. Beleza? Então veja como foi fácil eu fazer essa busca, tá? Até posso colocar um comentário aqui, ó. Buscar todos os autores. Beleza? Vou até colocar aqui, ó, echo h2
listando todos os autores e fecho esse H2. Então ficou assim, listando todos os autores e mostra todos aqui, certo? Muito bem, próximo exemplo. O que a gente vai fazer? Se eu quiser buscar um determinado autor pelo seu ID, tá? Então, vou até colocar aqui, ó. Vou colocar aqui que eu quero, por exemplo, buscando o autor de ID igual a 3. Como que eu faria isso usando aqui a minha variável mapper, tá? Então eu coloco aqui, ó, autor 3, ele vai ser igual a mapper, tá? Tabela que eu quero buscar, autor, o ID que eu quero buscar, 3, então eu coloco assim, tá? Como se fosse um array, tá? E aí eu coloco aqui fit. Por que eu não preciso colocar fit all? Porque eu sei que ele vai me retornar só um, então eu coloco fit, ele já me retorna o objeto, tá? Então, e não um array, beleza? E aí eu posso imprimir aqui, ó, echo id 2 pontos, concateno isso com autor 3 id, quebro a linha e também dou um echo no nome dele e imprimo aqui o autor 3 nome e concateno aqui também com br. Beleza? Salvei. Voltei aqui. Olha só, buscando o autor de ID igual a 3. ID 3, nome, Emma. Então é justamente ela que está aqui. E ele está buscando, tá? Então você consegue fazer essa busca também pelo ID, tá? É só colocar ele aqui na hora que você estiver chamando o seu método. Beleza? Muito bem, mas se eu não quiser buscar pelo ID, eu quiser buscar pelo nome, tá? Como que eu faço? Não tem problema. Vou colocar aqui mais uma vez esse título. Buscando o autor de nome igual a... nome igual a John, tá? Vou colocar aqui, ó. Autor John vai ser igual a mapper autor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui como parâmetro para esse autor um array com as condições que eu quero, tá? Então eu quero que o nome seja John, tá? E aí depois eu chamo o método fit. E se no meu banco de dados tiver 5 autores com o mesmo nome John, aí você busca pelo fit all, que aí ele vai buscar todos os Johns, tá? No caso aqui a gente está buscando só um, então eu coloco aqui o fit, beleza? Se eu quisesse outra condição, nome igual a John e outra condição, você criaria aqui outra posição no array e colocaria essa outra condição, tá? É como se fosse a cláusula where, isso aqui, tá? Então ele vai falar select asterisco from autor, where nome igual a John, beleza? Se tivesse outro parâmetro, where nome igual a John, end outro coluna igual a outro valor, e aí você pode colocar quantas condições você quiser aqui dentro desse array que ele vai levar em consideração na hora de montar o select, beleza? Para mostrar isso aqui, né, obviamente, vou copiar aqui as linhas de cima, vou jogar aqui, e aí eu altero aqui de autor 3 para autor John, e aqui também a mesma coisa, beleza? Salvei, voltei aqui, atualizei, ó, ID 4, John, então, justamente esse cara que está aqui. Beleza? Então veja como que é fácil utilizar aqui a biblioteca Respect Relational, tá? Para poder buscar dados dentro do banco. Se você quiser fazer um insert, quiser fazer um update, quiser excluir, é simples também, tá? Só para a aula não ficar muito extensa, na aula 2 eu vou mostrar para vocês como fazer o insert, né? Ou o update, ou excluir uma informação dentro do seu banco de dados, utilizando aqui a biblioteca do Respect Relational.
Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula e até a próxima.